O que você faria se o passado que você enterrou a 7 palmos, naquele lugar da memória onde nem o sol bate, batesse na sua porta no meio da noite pedindo socorro? Tem coisas na vida que a gente acha que resolveu só porque parou de olhar para elas. Mas o destino, meus amigos, o destino é um cobrador que não esquece dívida e nem perde o endereço. Essa é daquelas histórias que fazem o sangue gelar e o coração errar a batida, porque mostra que, às vezes, o homem mais perigoso do sertão é aquele que só queria viver em paz. E garanto a vocês, o que aconteceu naquela tapera isolada no meio da caatinga não está nos livros de história, mas está gravado na memória de quem viveu. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja lá que horas forem aí no relógio da sua parede, você é muito bem-vindo aqui na nossa varanda virtual. Puxe o banco, ajeite a postura e aceita um café fresco, porque a prosa de hoje é forte. Meu nome é Velho Tonho. Tenho 72 anos bem vividos no lombo de cavalo e na poeira da estrada. Já fui tropeiro, já fui domador, e hoje sou só um contador de causos desse nosso Brasil imenso e profundo. Antes de eu desatar o nó dessa história, faz um favor pro velho aqui. Deixa aí nos comentários de que canto desse país abençoado você tá me assistindo. Eu fico maravilhado de saber que tem gente do Oiapoque ao Chuí, do litoral ao sertão brabo, parando para ouvir nossas raízes. E se você gosta de história, que tem cheiro de terra molhada e barulho de chuva no telhado, se inscreve no canal. É rapidinho, não custa um tostão e ajuda demais a gente a manter essa fogueira acesa. O sol no sertão da Bahia, naquela região esquecida onde o mapa parece que desbotou de tanto sol, não nasce, ele explode no horizonte. Era uma terra dura, de espinho e pedra, onde a água era moeda de ouro e a sombra valia mais que dinheiro. Ali, num pedaço de chão cercado por mandacaros que pareciam sentinelas de braços erguidos pedindo chuva, vivia Zé Reza Braba. O nome de batismo era José Amaro. Mas no interior, o apelido é quem diz a alma do sujeito. Zé era um homem de seus 60 anos, com a pele curtida como couro de bode seco no varal, o rosto desenhado por rugas profundas que pareciam leitos de rios secos. Ele vivia sozinho numa casa de taipa caiada de branco, que brilhava sob o sol do meio-dia como um osso exposto na caatinga. Criava suas cabras, plantava seu feijão de corda quando a chuva permitia e falava pouco. Ou melhor, não falava quase nada. O silêncio de Zé era tão pesado que as pessoas da vila mais próxima, a léguas de distância, diziam que ele tinha feito um pacto de silêncio para pagar os pecados de uma outra vida. E não estavam de todo errados. Zé carregava nos olhos, aqueles olhos pretos e fundos como cacimba sem fundo, uma história que ele não contava nem pro padre em dia de confissão. O dia tinha começado como qualquer outro nos últimos 10 anos. O galo cantou rouco, o café ferveu no fogão a lenha, soltando aquele cheiro de fumaça que impregna na roupa e na alma. E Zé saiu para soltar as cabras no pasto ralo. O calor já subia do chão em ondas, fazendo a paisagem tremeluzir, distorcendo os umbuzeiros lá longe. Mas havia algo diferente no ar naquela manhã. O vento, que geralmente soprava quente vindo do norte, estava parado. Um silêncio estranho, diferente do silêncio habitual da solidão, pairava sobre a fazenda. Os cachorros, 2 vira-latas magros, mas valentes, que atendiam por corisco e faísca, estavam inquietos, as orelhas em pé, rosnando baixo para a estrada de terra que serpenteava morro abaixo. Zé sentiu um arrepio na espinha, aquela intuição antiga de quem já viveu no meio do perigo, de quem sabe que quando o mato cala é porque onça ou gente ruim está por perto. Ele limpou as mãos sujas de terra na calça de brim encardida e estreitou os olhos na direção da porteira. Foi quando ele viu um vulto pequeno, cambaleante, surgindo na poeira vermelha. Não era cavalo, não era carroça. Era gente a pé. E gente a pé naquele fim de mundo, sob aquele sol de rachar mamona, só podia ser desgraça ou promessa. À medida que o vulto se aproximava, Zé percebeu que era uma mulher.
Ela caminhava com dificuldade, arrastando uma perna, e carregava um embrulho nos braços, apertado contra o peito como se fosse o maior tesouro do mundo. Zé não se mexeu. Ficou parado na varanda, a mão instintivamente indo para a cintura, onde antigamente repousava um facão, mas hoje só havia o cinto de couro gasto. A mulher chegou na porteira e nem teve forças para abrir a tranca de madeira. Ela praticamente desabou sobre a cerca, o rosto coberto de poeira e suor, os cabelos grudados na testa. Zé correu. Apesar da idade, ele se movia com a agilidade de um gato do mato. Quando chegou perto, viu o estado dela. As roupas estavam rasgadas pelos espinhos da caatinga, os pés descalços sangravam e os olhos... os olhos dela eram poços de um terror que Zé conhecia bem demais. Era o olhar de caça, o olhar de quem correu da morte a noite inteira. Água, ela sussurrou, a voz saindo como lixa. Zé ajudou-a a passar pela cerca, amparando-a até a sombra da varanda. Deu-lhe água na caneca de alumínio, devagar, para não engasgar. Foi só depois de beber e recuperar o fôlego que ela olhou para o embrulho em seus braços. Era um menino, não devia ter mais de 5 anos, suando frio, febril, gemendo baixinho num delírio de dor. Zé, que também conhecia das ervas e das curas, aproximou-se para ver. A mulher afastou o pano encardido que cobria a perna da criança. "Tá inchando desde ontem", ela murmurou, as lágrimas abrindo caminho na poeira do rosto. O fazendeiro olhou e ficou branco. Branco como a cal da parede, branco como a alma de quem vê um fantasma. Não era uma picada de cobra, não era espinho de mandacaru. O tornozelo do menino estava inchado, roxo, pulsando com uma infecção feia, mas o que fez o sangue de Zé gelar foi a marca logo acima do inchaço. Uma marca circular, queimada na pele, cicatrizada de um jeito grosseiro, mas inconfundível. Era a marca do ferro de gado da fazenda Boa Esperança, mas não em um boi, em uma criança. E o inchaço era causado por uma argola de ferro que tinha sido arrancada com violência, deixando feridas profundas que o mato e a sujeira tinham infeccionado. Zé conhecia aquela marca, conhecia aquela crueldade. Era a assinatura de Coronel Valdir, o homem que tinha herdado metade da região e roubado a outra metade. Antes de eu continuar, me conta uma coisa. Se você tivesse no lugar dele, vendo aquela marca que trazia à tona todo um passado de dor, teria feito diferente? Teria fechado a porta para não comprar briga com o homem mais poderoso da região? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. E se você está gostando dessa história do Brasil profundo, deixa aquele like. Ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias do interior para vocês. Aquele momento na varanda parecia ter congelado o tempo. O zumbido das cigarras tinha voltado, mas para Zé, o único som era o batimento acelerado do próprio coração nos ouvidos. Ele olhou para a mulher, que agora o encarava com uma mistura de esperança e pavor. "Eles estão vindo atrás da gente, seu moço", disse ela, a voz tremendo. O capataz disse que ia ensinar uma lição que a gente nunca mais ia esquecer. Eu consegui fugir quando eles estavam bebendo, mas meu Tonho não aguentava correr. Zé sabia que eles significava o bando de jagunços do Coronel Valdir. Homens que não tinham Deus no coração e nem mãe na memória. Homens que tratavam a vida alheia como quem espanta a mosca do prato. Zé, ou melhor, o homem que ele tentava ser há 10 anos, queria dizer para ela seguir viagem, que ali não era lugar seguro, que ele era só um velho criador de bodes. Mas a marca na perna do menino gritava com ele. Gritava porque lembrava sua própria história. 10 anos antes, Zé não era o Reza Braba curandeiro. Ele era Zé da Faca, o braço direito do pai desse mesmo Coronel Valdir. Um homem temido que resolvia problemas de terra com chumbo e aço. Até o dia em que a ordem foi limpar uma posse de terra onde viviam famílias de colonos. Zé foi, cumpriu a ordem, botou fogo nos barracos, e só quando as cinzas esfriaram, descobriu que no meio daquela gente estava sua própria filha,
que tinha fugido de casa anos antes por não concordar com a vida do pai. Ele achou apenas uma boneca de pano queimada, a mesma que ele tinha dado a ela quando menina. Naquele dia, Zé da Faca morreu. Ele enterrou suas armas num baú de aroeira, sumiu no mundo e virou um ermitão, tentando curar com ervas o mal que ele tinha causado com balas. Mas agora, o mal estava na sua varanda, na forma de uma criança marcada como gado. Entra, disse ele, a voz rouca pelo desuso. Leva o menino para a cama. Ele não precisava perguntar o que tinha acontecido. Sabia que Valdir estava expandindo as terras, pegando gente pobre, que não tinha para onde ir, e fazendo trabalhar em troca de comida azeda e dívida impagável. Escravidão disfarçada, protegida pela distância e pelo medo. A mulher, que se chamava Maria, obedeceu. Zé foi até o quintal, arrancou casca de angico e folhas de mastruz. Preparou um emplastro, ferveu água, limpou a ferida do menino com cuidado de pai. O pequeno chorou, mas Maria segurou sua mão, sussurrando orações. Enquanto tratava o menino, Zé sentiu a vibração no chão antes de ouvir o som. Era sutil, mas para quem vive no sertão, a terra conversa. Cavalos. E não era um ou dois. Era um grupo. Ele foi até a janela e olhou pela fresta. Uma nuvem de poeira se levantava na estrada, vindo rápido. Eles acharam a gente, Maria choramingou, encolhida no canto da sala de chão batido. Zé olhou para ela. Viu o terror, mas viu também a dignidade de uma mãe que atravessou o inferno pelo filho. Ninguém entra aqui sem ser convidado, disse Zé. E pela primeira vez em uma década, ele caminhou até o quarto dos fundos, arrastou uma velha cômoda pesada e revelou um alçapão no assoalho de madeira. O cheiro de óleo e ferro velho subiu quando ele abriu a tampa do baú de aroeira. Lá dentro, envolta em panos de algodão amarelados pelo tempo, estava sua velha Winchester 44, uma carabina que já tinha cantado em muito forró de briga, e seu cinturão com o revólver de cabo de madrepé. Ele pegou as armas. O peso delas na mão parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Era como segurar uma cobra venenosa que você criou desde filhote. Você sabe controlar, mas sabe que ela pode te matar. Ele verificou a munição. A graxa tinha conservado tudo. Zé respirou fundo, fechou os olhos por um segundo, pedindo perdão a Deus pelo que ia fazer, e colocou o chapéu de couro na cabeça. Aquele não era mais o Zé das Cabras. Aquele era o fantasma que o sertão achou que tinha esquecido. Agora para um pouquinho, respira fundo e toma um gole do seu café ou chimarrão aí. Me diz que horas são, onde você está e de que estado você está me ouvindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora para não perder a próxima história, porque o bicho vai pegar agora. Quando os 3 cavaleiros pararam em frente à casa, a poeira demorou a baixar. O líder era um homem corpulento chamado Tião Dente de Ouro, conhecido pela crueldade e pela risada que parecia latido de cachorro louco. Ele desceu do cavalo, batendo o rebenque na perna, o suor escorrendo pelo rosto gordo e vermelho. "Ô de casa!" gritou ele sem nenhum respeito. "Tem visita chegando, velho." Os outros 2 jagunços riram, desmontando com as armas nas mãos, relaxados, achando que lidariam apenas com um velho roceiro assustado. Zé saiu na varanda. Não estava armado, ou pelo menos não parecia. Estava sentado no banco de madeira, pitando um cigarro de palha com uma calma que fez o sorriso de Tião murchar um pouco. "Bom dia pros senhores", disse Zé, sem levantar. "A que devo a honra de tanta poeira no meu terreiro?" Tião cuspiu no chão, perto da bota de Zé. "Deixa de conversa mole, velho. Tamo rastreando uma novilha que fugiu com um bezerro. O rastro acaba aqui na tua porteira. Entrega a mulher e o moleque, e a gente não queima teu barraco com você dentro." Zé tragou o cigarro devagar, soltando a fumaça para o alto, olhando as nuvens ralas. "Novilha e bezerro eu tenho no curral. Gente, eu tenho é visita. E na minha casa, visita é sagrada."
Quem entra pela porta da frente pedindo água, só sai se quiser. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os outros dois jagunços se entreolharam, a mão indo para os revólveres. Tião, dente de ouro, franziu a testa, tentando lembrar de onde conhecia aquela voz. Aquele jeito de falar manso que escondia a ameaça. Tu tá querendo morrer cedo, velho. Sabe com quem tá falando? Somos gente do Coronel Valdir. A lei aqui somos nós. Lei é coisa bonita no papel, respondeu Zé, levantando-se devagar. Mas aqui no meu terreiro, a lei sou eu. E a minha lei diz que criança marcada a ferro não sai daqui para voltar pro inferno. A menção à marca fez Tião recuar um passo. Como o velho sabia? Entra lá e pega eles, ordenou Tião para os capangas. Foi o erro deles. O primeiro jagunço avançou para a varanda. Antes que botasse o pé no degrau, um som seco estalou, vindo não de Zé, mas de algum lugar no mato. Uma armadilha de laço, daquelas de pegar caititu, disparou, içando o homem pelo pé e deixando-o pendurado de cabeça para baixo, berrando de susto. Zé tinha preparado o terreno enquanto a poeira subia na estrada. O caos se instalou. O segundo homem puxou a arma, mas Zé, num movimento que desmentia sua idade, chutou o banco de madeira que voou nas pernas do sujeito, derrubando-o. Tião, furioso, sacou o revólver e apontou para Zé. Seu velho desgraçado, ele gritou. O dedo estava no gatilho. O tempo parou, mas Zé não se moveu. Ele apenas olhou nos olhos de Tião com uma intensidade tão profunda, tão carregada de uma escuridão antiga, que Tião hesitou. E nessa hesitação, ouviu-se o som inconfundível de um cão sendo engatilhado atrás dele. Maria estava na janela, segurando a velha Winchester de Zé. A arma tremia nas mãos dela, mas o cano apontava direto para o peito de Tião. Larga a arma, moço, disse ela, com a voz embargada de choro, mas firme na decisão de proteger o filho. Eu não quero matar ninguém, mas se precisar, eu viro onça. Tião riu, uma risada nervosa. Tu não tem coragem, mulher. Essa arma tá velha, nem deve atirar. Mas ele não olhava para Maria. Ele olhava para Zé. E foi aí que a memória estalou na cabeça dele. Aquele olhar, aquela cicatriz perto da orelha. A calma diante da morte. Zé da faca? Sussurrou Tião, o rosto perdendo a cor vermelha e ficando cinza. Ele tinha ouvido as histórias quando era moleque. O homem que limpava a cidade sozinho. O homem que tinha sumido. Zé da faca morreu, rapaz, disse Zé, a voz baixa como trovão distante. Quem tá aqui é Zé das Almas, e Zé das Almas tá te dando uma chance. Pega teus homens, sobe nos cavalos e volta pro buraco de onde saíram. Diz pro teu coronel que a mulher e o menino estão sob minha proteção. E diz pra ele, diz que se ele mandar mais alguém aqui, eu vou lá pessoalmente devolver a visita. E ele sabe que eu não costumo errar a porta. A tensão era tanta que parecia que o ar ia quebrar como vidro. O homem pendurado na árvore gemia. O outro no chão tentava se levantar, gemendo de dor nas canelas. Tião olhou para a Winchester na mão da mulher, olhou para os olhos de Zé e percebeu que não havia vitória ali. A reputação de Zé valia mais que um exército. Isso não acabou, Zé, resmungou Tião, guardando a arma com cuidado, como se ela queimasse. Ele cortou a corda do companheiro pendurado, que caiu feito saco de batata, e ajudou o outro a montar. O coronel não perdoa a dívida. Eu também não, respondeu Zé. Agora sumam. Essa parte da história sempre me arrepia até hoje. E olha que eu já contei ela várias vezes. Se você tá sentindo o mesmo, deixa aquele like aí. E compartilha com alguém que você acha que ia gostar dessa história também. Ajuda muito o canal, de verdade. Os cavalos partiram em disparada, levantando poeira, levando consigo a covardia e a maldade. Zé ficou ali, parado, até o som dos cascos desaparecer completamente. Só então seus ombros relaxaram. Ele se virou para Maria, que ainda segurava a arma, tremendo agora incontrolavelmente. Zé tirou a carabina das mãos dela com delicadeza. Acabou, menina. Acabou. Ela desabou num choro convulsivo, abraçando Zé como se fosse um pai.
E ali, naquele abraço no meio do sertão, Zé sentiu algo que não sentia há 10 anos. Paz. Ele não tinha usado a arma. Ele tinha usado sua história, sua presença, para salvar vidas em vez de tirar. Nos dias que se seguiram, Zé cuidou do menino e da mãe. A perna da criança desinchou, a febre baixou. O menino, que se chamava João, começou a sorrir e a correr atrás dos cabritos, enchendo a casa silenciosa de risadas e vida. Zé descobriu que Maria era viúva, que o marido tinha sido morto pelos homens do coronel por recusar ceder o sítio da família. Ela não tinha para onde ir. Pois agora tem, disse Zé numa noite, enquanto descascava um milho na varanda sob um céu coalhado de estrelas. Essa casa é grande demais para um velho ranzinza, e eu tô precisando de ajuda com a queijaria. O menino precisa de escola, e a vila não é tão longe se a gente for de carroça. A notícia de que Zé da Faca estava vivo e tinha enxotado os homens de Valdir correu o sertão como fogo em palha seca. Mas, curiosamente, o coronel nunca mandou ninguém de volta. Talvez por medo, talvez porque o fantasma do passado fosse grande demais até para sua arrogância. Ou talvez porque, no fundo, todo tirano sabe reconhecer quando encontra um homem que não tem mais nada a perder. A justiça dos homens demorou, mas chegou. Anos depois, soube-se que a Polícia Federal tinha baixado na fazenda Boa Esperança por denúncias de trabalho escravo. Denúncias que, dizem as más línguas, ou as boas, começaram a aparecer misteriosamente depois que Zé foi visto conversando com o novo promotor da cidade na feira de domingo. Maria e João trouxeram para Zé a redenção que ele achava impossível. O homem que tinha perdido uma filha encontrou um neto de coração. A mulher que tinha perdido tudo encontrou um pai e um protetor. E o sertão, aquele velho observador silencioso, viu mais uma vez que a terra bruta também dá flor, se tiver quem regue com coragem e compaixão. Zé nunca mais abriu o baú de armas. Ele descobriu que sua maior força não estava no gatilho, mas na mão estendida para levantar quem caiu. E talvez essa seja a verdadeira lição dessa história. Que não importa quão fundo você caiu, quão quebrado você tá, ou quantos erros carrega nas costas, sempre tem uma chance de se levantar de novo. O passado da gente é sombra, caminha junto, mas não precisa guiar nossos passos. Zé escolheu transformar sua dor em escudo para os outros. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que acredite que ainda tem algo de bom em nós. E às vezes, a gente é esse alguém para outra pessoa. No Brasil profundo, a gente aprende que a vida é dura como carne de sol. Mas a gente é mais duro ainda quando tem amor no peito e propósito na alma. A justiça verdadeira nem sempre veste toga. Às vezes, ela veste chapéu de couro e tem mãos calejadas de trabalho. Antes de ir, quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou até aqui. Eu sei que muitos assistem tarde da noite, depois de um dia longo de luta, e eu aprecio demais essa companhia. Mas cuida da sua saúde, viu? Se já tá tarde aí, fecha o vídeo e vai descansar. O sono restaura a alma e prepara o corpo para a batalha de amanhã. Essas histórias vão estar aqui te esperando, e eu também não sou mais tão novo assim. Depois de contar esse causo, vou apagar a lamparina e descansar meus olhos. Muito obrigado por estar aqui, por abrir sua casa e seu coração para as histórias do nosso povo. Fiquem com Deus, um abraço apertado desse velho contador de histórias e até a próxima viagem pelo Brasil profundo.